Hoje você vai aprender a história do livro de Jó completa, como você nunca viu. Tudo o que você vai aprender aqui está contido na Bíblia, no livro de Jó. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó, que era íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos, além de muitos servos. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, cada um em sua vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Após um período de banquetes, Jó os chamava e os purificava. De madrugada, ele oferecia um holocausto por cada um deles, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Jó fazia isso regularmente. Certo dia, os anjos se apresentaram ao Senhor, e Satanás veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. O Senhor disse a Satanás: você observou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, que teme a Deus e evita o mal. Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu abençoaste tudo o que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados pela terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram os empregados à espada, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os empregados à espada, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: seus filhos e filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então, prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus de coisa alguma. Em outra ocasião, os anjos vieram se apresentar ao Senhor, e Satanás também estava entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu: estive percorrendo a terra, andando por ela. Então o Senhor disse a Satanás: você notou meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, irrepreensível, íntegro, que teme a Deus e evita o mal. Ele mantém sua integridade, apesar de você ter me incitado contra ele para destruí-lo sem razão. Satanás respondeu: pele por pele. Um homem dará tudo o que tem por sua própria vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Satanás saiu da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas dolorosas, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó pegou um caco de cerâmica para se raspar enquanto estava sentado entre as cinzas. Sua esposa lhe disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma tola. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam de todas as calamidades que o haviam atingido, vieram de suas regiões.
Combinaram se encontrar para ir juntos mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram de longe, mal o reconheceram e começaram a chorar em alta voz. Cada um rasgou seu manto e jogou terra sobre a cabeça. Depois os três se assentaram no chão com ele por 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra, pois viam quanto ele estava sofrendo. Depois de tudo o que lhe aconteceu, Jó amaldiçoou o dia em que nasceu. Ele desejou que aquele dia fosse apagado da memória e envolto em trevas, sem nenhuma luz. Ele lamentou que a noite do seu nascimento fosse incluída no calendário, preferindo que fosse um dia estéril e sem alegria. Jó questionou por que não morreu ao nascer, evitando assim os sofrimentos que estava enfrentando. Ele lamentou não ter sido enterrado como um natimorto, onde poderia descansar em paz. Ele falou sobre a tranquilidade dos mortos, onde tanto os poderosos quanto os servos encontram descanso e liberdade. Jó questionou por que aqueles em profundo sofrimento recebem vida, ansiando pela morte que não vem. Ele expressou seu profundo desespero, dizendo que o que mais temia aconteceu e que não tinha paz, apenas inquietação. Depois disso, o amigo de Jó chamado Elifaz responde a Jó, começando com uma observação sobre Jó ter ajudado muitos com suas palavras e ações, fortalecendo os fracos e encorajando os vacilantes. No entanto, agora que Jó está em dificuldade, ele se desanima e perde a esperança. Elifaz questiona por que a piedade e a conduta irrepreensível de Jó não lhe dão confiança e esperança. Elifaz prossegue dizendo que os inocentes não perecem e os íntegros não sofrem destruição. Ele afirma que aqueles que semeiam o mal colherão a destruição pelo sopro de Deus. Ele usa a metáfora dos leões para ilustrar que mesmo os fortes podem ser quebrados e dispersos. Elifaz relata uma visão noturna em que um espírito questiona se algum mortal pode ser mais justo ou puro que Deus. Ele argumenta que se Deus não confia nem em seus servos celestiais e vê erros até nos anjos, quanto mais nos humanos frágeis. Ele conclui que os humanos são facilmente esmagados e morrem sem sabedoria. Elifaz então aconselha Jó a clamar a Deus, apresentando sua causa a ele, pois Deus realiza maravilhas insondáveis e exalta os humildes. Ele frustra os planos dos astutos e salva os oprimidos, dando esperança aos pobres. Elifaz enfatiza que o homem é feliz quando Deus o corrige e não deve desprezar a disciplina do Todo-Poderoso, pois Deus tanto fere quanto cura. Ele assegura a Jó que Deus o livrará de muitas desgraças e que ele será protegido do mal. Elifaz pinta um quadro de prosperidade e segurança para aqueles que confiam em Deus, afirmando que Jó poderá contar com a segurança de sua família e descendentes, terminando com uma exortação para Jó ouvir e aplicar esses ensinamentos à sua vida. Depois que Elifaz disse isso, Jó responde expressando a profundidade de sua angústia e desespero, em resposta às palavras de seus amigos. Ele começa lamentando que sua aflição é tão grande que não pode ser comparada nem à areia dos mares. Jó sente que as flechas de Deus estão atingindo-o e que ele está sendo atormentado por Deus. Jó desejava que Deus atendesse seu pedido de acabar com sua vida para que ele pudesse encontrar consolo e não ter negado as palavras de Deus. Ele se pergunta qual esperança pode ter, se já não tem forças e se sente sem futuro, comparando sua força à de pedras ou bronze e questionando se há poder que possa ajudá-lo agora. Ele critica seus amigos, comparando-os a riachos temporários que secam na estação seca, levando a uma decepção semelhante ao que sentem os viajantes que buscam água em vão. Ele sente que seus amigos falharam em lhe oferecer ajuda e se enchem de medo ao ver sua situação. Jó afirma que não pediu nada a eles em troca e desafia seus amigos a lhe mostrar onde errou. Ele sente que suas palavras são desprezadas e que eles tentam corrigir o que diz, como se fossem meros ventos. Ele os acusa de serem injustos e os desafia a reconsiderar sua situação, afirmando que sua integridade está em jogo. Jó continua expressando sua desesperança com a vida, comparando o trabalho e os dias dos homens na terra aos de um assalariado que aguarda o pagamento. Ele descreve sua situação com imagens de sofrimento físico e emocional,
sua vida passando rapidamente sem esperança. Ele pede a Deus que lembre que sua vida é passageira e que ele nunca verá felicidade novamente. Jó sente que, assim como uma nuvem desaparece, ele também desaparecerá sem retorno, e ninguém jamais o verá novamente. No final, Jó se desabafa sobre a dor e a amargura de sua alma, questionando a importância que Deus dá a ele e por que é examinado continuamente. Ele se pergunta por que Deus não perdoa suas ofensas e apaga seus pecados, pois logo ele será enterrado e não existirá mais. Bildade, um dos amigos de Jó, responde criticamente às palavras de Jó, que expressam sua angústia e questionam a justiça de Deus. Bildade argumenta que a linguagem de Jó é um grande vendaval e sugere que ele está falando de maneira imprudente. Bildade pergunta se Deus realmente distorce a justiça e se o Todo-Poderoso pode fazer o que é errado. Ele argumenta que Deus não perverte a justiça e que, quando os filhos de Jó pecaram, Deus os puniu. Bildade aconselha Jó a procurar e implorar a Deus, prometendo que, se ele for íntegro e puro, Deus se levantará a seu favor e restaurará sua posição. Ele sugere que a situação atual de Jó é temporária e que seu futuro será próspero. Ele sugere que Jó deve aprender com a experiência das gerações passadas e ouvir o que seus pais ensinaram, pois a sabedoria vem com o tempo e a experiência. Bildade conclui que Deus não rejeita os justos e não fortalece os maus. Ele afirma que, se Jó se arrepender e for justo, Deus transformará sua tristeza em alegria e fará com que seus inimigos fiquem envergonhados. Ele prevê que as casas dos ímpios desaparecerão. Em resumo, Bildade critica a postura de Jó, afirmando que sua situação é resultado de seus próprios pecados e que a justiça de Deus prevalecerá. Ele incentiva Jó a arrepender-se e a confiar em Deus, prometendo que isso levará a uma restauração e a um futuro mais promissor. Depois disso, Jó responde ao seu amigo Bildade com uma reflexão profunda sobre a impossibilidade de um mortal justificar-se diante de Deus. Ele expressa um sentimento de desamparo e incapacidade em enfrentar ou argumentar com o Todo-Poderoso. Jó reconhece a verdade nas observações feitas por Bildade, mas questiona como um ser humano pode ser justo diante de Deus. Ele acredita que, mesmo que tentasse discutir com Deus, não seria capaz de argumentar com sucesso. Jó descreve a profundidade da sabedoria e a magnitude do poder de Deus, que pode mover montanhas, sacudir a terra e esconder a luz do sol. Ele afirma que Deus realiza maravilhas que são incompreensíveis e que, mesmo quando Deus passa perto dele, Jó não consegue percebê-lo. Jó expressa que, mesmo que ele fosse inocente, seria incapaz de responder a Deus. Ele só poderia implorar por misericórdia, pois acredita que Deus não ouviria suas súplicas e que a sua situação seria agravada sem motivo. Jó lamenta que, independentemente de ser íntegro ou ímpio, Deus parece destruir a todos igualmente. Ele menciona que, quando ocorre um desastre, Deus parece zombar da dor dos inocentes e que não há ninguém que possa desafiar a justiça divina ou questionar suas ações. Jó compara seus dias a um fluxo constante e veloz, sem alegria. Ele diz que, mesmo tentando mudar seu semblante e sorrir, seus sofrimentos ainda o apavoram, pois acredita que Deus não o consideraria inocente. Jó expressa a frustração de não poder apelar a um árbitro ou juiz entre ele e Deus. Ele deseja alguém que possa mediar entre eles, afastando o terror divino e permitindo que ele fale sem medo. Jó está em um estado de profundo desespero e angústia. Ele sente que é impossível para um ser humano, por mais justo que seja, argumentar ou justificar-se diante da imensidão e do poder de Deus. Jó reconhece a grandeza e o domínio absoluto de Deus, que faz com que ele se sinta impotente e desamparado. A sua principal queixa é a falta de um mediador que possa intervir e aliviar sua angústia, tornando a situação ainda mais desesperadora. Após Jó falar, seu amigo Zofar responde a Jó com uma série de críticas e conselhos. Ele refuta as alegações de Jó e sugere que o sofrimento de Jó é uma consequência de seus próprios pecados. Zofar
também oferece um caminho para a restauração e uma vida de prosperidade. Zofar começa criticando as palavras de Jó, chamando-as de tolas e questionando se ninguém o repreenderá por sua zombaria e presunção. Ele sugere que as palavras de Jó são apenas um desperdício de tempo e que ele está sendo imprudente. Zofar expressa o desejo de que Deus falasse diretamente com Jó e revelasse os segredos da sabedoria divina. Ele afirma que a verdadeira sabedoria é complexa e que Deus provavelmente esqueceu alguns dos pecados de Jó. Ele destaca que os mistérios e os limites de Deus são insondáveis e infinitos, mais altos que os céus e mais profundos que as profundezas. Ninguém pode compreender totalmente a grandeza e o poder de Deus. Zofar aconselha Jó a consagrar seu coração a Deus, a afastar-se do pecado e a eliminar a maldade de sua vida. Ele sugere que, se Jó fizer isso, poderá restaurar sua dignidade e ter uma vida sem vergonha. Ele promete que, se Jó se arrepender e se voltar para Deus, ele esquecerá suas desgraças, terá uma vida mais iluminada que o meio-dia e desfrutará de segurança e prosperidade. Zofar afirma que Jó viverá sem medo e terá o favor dos outros. Zofar termina prevendo que os ímpios sofrerão e procurarão em vão um refúgio, com a morte sendo a única esperança que lhes restará. Jó responde aos seus amigos, refutando as acusações deles e refletindo sobre o poder e a sabedoria de Deus. Ele afirma que não é inferior aos seus amigos em sabedoria e expressa seu descontentamento com a situação em que se encontra. Jó começa desafiando seus amigos, afirmando que eles não detêm o monopólio da sabedoria e que ele possui a mesma capacidade de raciocínio que eles. Ele se mostra ofendido pelo fato de se tornar alvo de zombarias, apesar de ter sido uma pessoa justa e temente a Deus. Jó observa ironicamente que aqueles que estão bem na vida muitas vezes desprezam a desgraça alheia e que, apesar de parecer que os ímpios prosperam, isso não reflete necessariamente a justiça de Deus. Jó destaca que até mesmo os animais e a natureza reconhecem o poder e a sabedoria de Deus. Ele enfatiza que a vida e o fôlego de toda a humanidade estão nas mãos de Deus, que é o único verdadeiro detentor da sabedoria e do entendimento. Jó descreve a capacidade de Deus de destruir e reconstruir, de controlar as águas e a seca, e de exercer autoridade sobre todos, incluindo enganadores e enganados. Ele menciona que Deus pode despojar e depor autoridades, sejam reis, sacerdotes ou anciãos. Está profundamente angustiado e frustrado com sua situação e com as acusações de seus amigos. Ele defende sua integridade e deseja uma audiência direta com Deus para que sua causa seja julgada com justiça. Depois disso, ele faz amigo de Jó, começa chamando os argumentos de Jó de vazios e inúteis. Ele sugere que Jó está falando sem sentido, como se estivesse enchendo o estômago com vento. Para Elifaz, Jó está sufocando a piedade e diminuindo a devoção a Deus, acusando-o de ser movido por pecado e adotar a linguagem dos astutos. Elifaz questiona se Jó foi o primeiro a nascer ou se tem um conhecimento especial que ninguém mais tem. Ele destaca que há pessoas mais velhas e sábias que Jó, e que as consolações divinas e as palavras de sabedoria dos amigos não são suficientes para ele. Ele acusa Jó de dirigir sua ira contra Deus e despejar palavras contra o Todo-Poderoso. Elifaz argumenta que nenhum ser humano pode ser puro ou justo, pois todos nascem impuros e corruptos. Ele reforça a ideia de que até mesmo as coisas sagradas não são puras aos olhos de Deus. Elifaz, então, descreve o destino dos ímpios, explicando que eles sofrem tormentos durante a vida e são atormentados por ruídos e ataques. Ele afirma que os ímpios não têm esperança de escapar das trevas e que são destinados ao sofrimento. Elifaz descreve o ímpio como alguém que enfrenta angústias e tormentos, desafiando a Deus com arrogância. Ele sugere que, apesar de sua riqueza e status, o ímpio acabará em ruínas e sua riqueza não durará. Ele adverte que o ímpio não deve confiar em coisas sem valor, pois não receberá compensação. Elifaz compara a vida do ímpio a uma vinha despojada e a uma oliveira sem frutos.
Ele afirma que os ímpios acabam em ruínas e que o fogo devora suas posses. No final, Elifaz conclui que os ímpios geram maldade e engano. Jó responde criticando seus amigos, chamando-os de pobres consoladores. Ele se sente frustrado com a inutilidade dos discursos deles e questiona por que continuam a discutir com ele. Jó acredita que, se estivesse no lugar deles, poderia facilmente condená-los com palavras perspicazes, mas ao invés disso, ele buscaria consolá-los e aliviá-los. Jó expressa que sua dor não se alivia com palavras, seja falando ou permanecendo em silêncio. Ele sente que Deus o esgotou e fez com que sua família chegasse ao fim. Jó descreve sua dor física e emocional, dizendo que Deus o atacou com raiva, o deixou deprimido e exposto à zombaria dos homens. Jó sente-se atacado e maltratado por Deus e pelos ímpios. Ele descreve-se como alvo de ataques implacáveis e compara sua situação à de um guerreiro que é constantemente atacado. Ele sente que sua situação é tão desesperadora que se vestes de lamento e enterra sua testa no pó. Jó faz um apelo para que sua causa não seja ignorada e que seu clamor não seja esquecido. Ele afirma ter um advogado e intercessor no céu que defende sua causa. Ele vê Deus como seu único defensor diante da injustiça que está enfrentando. Jó reconhece que está perto da morte, sentindo que sua sepultura é seu destino inevitável. Ele se vê como um provérbio e objeto de zombarias, e seus olhos estão turvados pela tristeza. Ele observa que, apesar de seus sofrimentos, os justos se manterão firmes e se tornarão mais fortes. Jó está frustrado com os amigos que lhe oferecem consolo inadequado e critica suas palavras como inúteis. Depois disso, Bildade, amigo de Jó, responde a Jó, criticando-o duramente e reforçando a ideia de que o sofrimento é uma consequência direta do pecado. Bildade tenta convencer Jó de que sua situação é o resultado de sua impiedade. Bildade começa pedindo a Jó que pare de falar e comece a agir com sensatez. Ele questiona por que Jó considera seus amigos como ignorantes, insinuando que Jó se vê como superior a eles. Bildade critica Jó por estar consumido pela ira, questionando se a terra deve ser abandonada ou as rochas mudadas de lugar por causa da raiva de Jó. Bildade reforça a ideia de que a ruína é a consequência natural de não conhecer a Deus e sugere que Jó está sofrendo porque é perverso. Jó responde aos seus amigos, expressando sua profunda angústia e frustração com as acusações e falta de compaixão deles. Jó começa lamentando a persistência de seus amigos em atormentá-lo com palavras, repreendendo-o repetidamente sem demonstrar vergonha ou compaixão. Jó argumenta que, se ele realmente se desviou, o erro é dele e não deveria ser motivo de humilhação pelos outros. Jó acusa seus amigos de se exaltarem sobre ele e de usarem sua situação humilhante contra ele. Jó atribui seu sofrimento diretamente a Deus, dizendo que foi Deus quem o tratou mal, bloqueou seu caminho, cobriu suas veredas de trevas, tirou sua honra e esperança e o vê como inimigo. Ele descreve a ira de Deus e como ele se sente cercado e atacado. Jó lamenta o abandono de seus irmãos, amigos, parentes, hóspedes, servos, esposa e até crianças. Ele se sente isolado e rejeitado por todos que conhecia. Jó descreve seu estado físico deteriorado, reduzido a pele e ossos, e implora por misericórdia de seus amigos, afirmando que já foi ferido pela mão de Deus e não precisa de mais perseguição. Jó expressa o desejo de que suas palavras sejam registradas para sempre. Ele faz uma poderosa declaração de fé, afirmando que sabe que seu Redentor vive e que no fim ele verá a Deus com seus próprios olhos, mesmo depois de seu corpo ser destruído. Jó adverte seus amigos a temerem a espada, ou seja, o julgamento de Deus, sugerindo que eles também podem enfrentar a ira divina por suas ações contra ele. Ele implica que eles deveriam refletir sobre suas próprias atitudes e reconhecer que há um julgamento que os espera. Jó responde com um desabafo intenso, criticando seus amigos por suas constantes repreensões e falta de compaixão. Zofar, um dos amigos de Jó, responde às palavras de Jó.
Zofar começa dizendo que seus pensamentos estão agitados e que ele está profundamente perturbado, levando-o a responder. Ele se sente desonrado pela repreensão de Jó e sente que deve responder para defender seu entendimento. Zofar responde a Jó com um discurso firme, afirmando que a prosperidade dos ímpios é temporária e que seu destino é a destruição. Ele descreve a natureza efêmera da alegria dos ímpios e como suas ações injustas os levarão à ruína. Zofar acredita que a justiça divina inevitavelmente os alcançará, resultando em desgraça, revelação de sua culpa e destruição completa. Ele conclui que essa é a herança que Deus reserva para os perversos, reforçando a ideia de que a justiça divina prevalecerá. Jó responde aos seus amigos e reflete sobre a aparente prosperidade dos ímpios, confrontando suas ideias sobre a justiça divina. Ele questiona o consolo que seus amigos lhe oferecem e expressa sua frustração e angústia. Jó reflete sobre a aparente prosperidade dos ímpios e como isso desafia a noção de justiça divina. Ele observa que os ímpios frequentemente vivem vidas longas e prósperas, rejeitando a Deus, e ainda assim não enfrentam desgraças aparentes. Jó critica a ideia de que o castigo dos ímpios é reservado para seus filhos e defende que os ímpios deveriam sofrer as consequências de seus próprios atos. Ele também reflete sobre a inevitabilidade da morte para todos, independentemente de suas circunstâncias de vida. No final, Jó expressa sua frustração com seus amigos, chamando suas tentativas de consolo de inúteis e falsas. Elifaz, um dos amigos de Jó, responde a ele com uma acusação e conselho. Elifaz questiona a utilidade do ser humano para Deus e acusa Jó de grandes pecados, sugerindo que as calamidades que Jó enfrenta são resultado de suas próprias transgressões. Ele aconselha Jó a se voltar para Deus e a buscar reconciliação, prometendo que a prosperidade e a paz virão como resultado dessa ação. Ele sugere que a única maneira de Jó encontrar paz e prosperidade é se submeter a Deus, aceitar sua instrução e se afastar da injustiça. Elifaz promete que, se Jó seguir esse conselho, ele encontrará prazer em Deus, será ouvido em suas orações, e a luz brilhará em seus caminhos, podendo até salvar outros. Jó responde seu amigo expressando seu sofrimento e frustração com sua situação. Ele deseja encontrar Deus para apresentar seu caso e provar sua inocência. Jó está confuso e angustiado porque, embora siga os mandamentos de Deus e seja fiel, não consegue entender por que está sofrendo tanto. Jó questiona por que Deus não estabelece tempos claros para o julgamento e expressa sua frustração com a aparente prosperidade dos maus. Ele descreve uma série de injustiças que os pobres e necessitados sofrem, enquanto os ímpios parecem escapar ilesos. Jó observa que os ímpios cometem crimes e se revoltam contra a luz, mas eventualmente, mesmo que pareçam firmemente estabelecidos, Deus os arranca e suas vidas não têm segurança. Ele conclui desafiando qualquer um a provar que ele está mentindo, reafirmando a injustiça que ele vê no mundo. Bildade, um dos amigos de Jó, responde a Jó. Bildade exalta a grandeza, soberania e pureza de Deus, ressaltando como o domínio e o temor pertencem exclusivamente a ele. Ele destaca a impossibilidade do ser humano de ser justo ou puro diante de Deus, usando a pureza celestial da lua e das estrelas como uma medida que ainda é insuficiente para os padrões divinos. Bildade conclui sublinhando a insignificância do homem em comparação com Deus, descrevendo-o de forma muito humilde e até depreciativa, como uma larva ou verme. Jó responde com sarcasmo e ironia às observações de seus amigos, provavelmente a Bildade, que acabara de falar sobre a grandeza de Deus e a insignificância do homem. Jó começa criticando a ajuda inútil de seus amigos e depois faz uma bela descrição do poder de Deus, ressaltando a grandeza divina. Jó continua a sua defesa diante das acusações de seus amigos, afirmando sua integridade e descrevendo a injustiça e o sofrimento que está experimentando. Jó jura pelo Deus que ele sente que lhe negou justiça, afirmando que nunca falará maldade ou falsidade.
Ele se compromete a manter sua integridade e retidão até a morte, recusando-se a dar razão aos seus amigos. Jó fala do poder absoluto de Deus sobre o universo, dizendo que Deus vê tudo e controla tudo. Ele menciona que até os confins da terra estão sob a vigilância de Deus, e que ele é o único que conhece o caminho da sabedoria. Jó recorda com saudade os dias em que Deus cuidava dele, e ele era respeitado na sociedade. Ele era um homem de grande influência e respeito, ajudando os necessitados e sendo elogiado por todos. Jó lamenta como agora é desprezado até por jovens, cujos pais ele não teria considerado dignos. Ele se sente atacado, desonrado e afligido. Jó descreve como Deus o tratou severamente, lançando-o na lama e reduzindo-o a pó e cinzas. Ele reflete sobre sua conduta justa e compassiva ao longo da vida, ajudando os pobres, viúvas e órfãos, e sendo justo em suas ações. Ele nunca confiou nas riquezas materiais e sempre evitou o mal. Jó destaca que nunca se alegrou com a desgraça de seus inimigos e sempre foi generoso com os necessitados. Jó conclui desafiando qualquer acusação contra ele, reafirmando sua inocência e a integridade de suas ações. Ele deseja que o Todo-Poderoso responda às suas queixas e que sua defesa seja escrita e levada diante de Deus. Então, esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava diante de Deus. Também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó porque eles eram mais velhos que ele. Mas, quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel, de Bus, falou: Eu sou jovem, vocês têm idade. Por isso tive receio e não ousei dizer a vocês o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos, os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me. Também vou dizer o que sei. Eliú argumenta que Deus pode usar o sofrimento para corrigir e redimir o homem, prevenindo-o do orgulho e da destruição. Eliú reforça que Deus é justo e não faz o mal. Ele não faz distinção entre ricos e pobres e governa a justiça universalmente. Critica Jó por afirmar que não vale a pena agradar a Deus e por se rebelar contra a sua justiça. Eliú descreve a majestade e o poder de Deus, comparando-o com a força da natureza, como tempestades e relâmpagos. Ele enfatiza que a compreensão de Deus está além da capacidade humana e que a justiça divina não é facilmente compreendida ou questionada. Eliú desafia Jó a refletir sobre a grandeza e a justiça de Deus e o adverte sobre a tentação de questionar a justiça divina. Ele conclui destacando a imensidão e a perfeição de Deus, que é digno de reverência e temor. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, dizendo: Quem é este que obscurece o meu conselho com palavras desprovidas de sabedoria? Prepare-se para responder como um homem comum. Farei perguntas a você e você me dará respostas. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem determinou as suas medidas? Você pode saber. E quem traçou sobre ela a linha de medição? Sobre o que foram assentados os seus pilares? E quem colocou a pedra angular, enquanto as estrelas matutinas cantavam em coro e todos os anjos exultavam? Quem segurou o mar com portas, quando ele surgiu do ventre materno, quando o vesti de nuvens e o envolvi em escuridão densa, quando defini seus limites e coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse: Até aqui você pode vir, mas não além deste ponto. Aqui coloco fim às suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens à manhã ou revelou à aurora o seu lugar, para que ela agarrasse a terra pelos cantos e a sacudisse dos ímpios. A terra se molda como um selo no barro, e tudo nela aparece como um vestido. A luz é negada aos ímpios, e o braço deles é quebrado. Você já explorou as fontes do mar, ou andou pelas obscuras profundezas do abismo?
Você viu as portas da morte? Você conhece as portas das trevas? Você tem ideia da extensão da terra? Fale-me, se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde se encontra a morada das trevas? Você pode guiá-las a seus lugares apropriados? Conhece o caminho para suas habitações? Talvez você saiba, pois já era nascido. E você já viveu tantos anos. Você já entrou nos depósitos de neve, ouviu os armazéns de Saraiva que eu guardo para tempos de aflição, para dias de guerra e combate? Por onde se distribuem os relâmpagos? Onde se espalham os ventos orientais pela terra? Quem abriu um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover sobre a terra desabitada, no deserto onde não há ninguém, para saciar a sede da terra árida e fazer crescer a vegetação? Acaso a chuva tem um pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De onde vem o gelo? E quem dá à luz a geada que cai dos céus, quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela? Você pode prender as belas Pleiades, pode soltar as cordas do Órion, pode fazer as constelações aparecerem no momento certo ou fazer a Ursa e seus filhotes saírem. Você conhece as leis dos céus? Pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você consegue levantar a voz para as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você que envia os relâmpagos e eles respondem: aqui estamos. Quem concedeu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem tem a sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de derramar as águas dos céus quando o pó se solidifica e os torrões de terra se juntam? É você que caça a presa para a leoa e alimenta os filhotes dos leões quando eles se escondem em suas tocas ou ficam à espreita no mato? Quem provê alimento aos corvos quando seus filhotes clamam a Deus e vagam por falta de comida? Você sabe quando as cabras montesas dão à luz? Você está atento quando a corça tem seus filhotes? Você conta os meses até elas darem à luz? Sabe quando elas trazem seus filhotes ao mundo? Elas se abaixam, dão à luz e então se libertam da dor do parto. Seus filhotes crescem nos campos e se tornam fortes. Eles partem e nunca mais retornam. Quem libertou o jumento selvagem? Quem desfez suas amarras? Eu dei ao jumento o deserto como seu lar e os leitos secos de lagos salgados como sua morada. Ele se diverte com o tumulto da cidade e não ouve o clamor dos pastores. Ele vagueia pelas colinas em busca de pasto e procura o que é verde. Será que o boi selvagem aceitará trabalhar para você e passará a noite junto aos coxos do seu curral? Você pode prendê-lo com arreio na vala? Ele irá arar os vales para você? Você confiará nele por causa da sua grande força? Deixará a ele o trabalho pesado que você precisa fazer? Você pode ter certeza de que ele recolherá seu trigo e o armazenará na sua eira? A avestruz bate as asas com alegria. E quanto às asas e plumagem da cegonha? Ela deixa seus ovos no chão e permite que a areia os aqueça, sem se preocupar que um pé possa esmagá-los, ou que algum animal selvagem os possa pisotear. Ela trata seus filhotes como se não fossem seus, e não se importa se seu esforço não tem valor. Isso acontece porque Deus não lhe deu sabedoria nem discernimento. Contudo, quando ela estende suas asas para correr, ela ri do cavalo e do cavaleiro. É você quem dá força ao cavalo ou adorna seu pescoço com sua crina ondulante? Você o faz saltar como um gafanhoto, espalhando terror com seu resfolegar majestoso. Ele escarva com fúria, mostra sua força com prazer e enfrenta armas com bravura. Ele desdenha do medo e não teme, não recua diante da espada. Sua aljava balança ao lado, junto com a lança e o dardo flamejantes. Num frenesi furioso, ele devora o chão. Não pode esperar pelo som da trombeta. Ao ouvi-la, ele relincha. Eia! De longe sente o cheiro de combate, o sinal de ataque e o grito de guerra. É por sua sabedoria que o falcão voa alto e estende suas asas para o sul? É por sua ordem que a águia se eleva e constrói seu ninho nas alturas? Um penhasco é sua casa, onde passa a noite. Uma escarpa rochosa é seu refúgio. De lá, ela sai em busca de comida. De longe seus olhos a encontram. Seus filhotes bebem sangue, e onde há mortos, ali ela está. O Senhor continuou a falar com Jó. Pode alguém que desafia o Todo-Poderoso corrigi-lo? Que se apresente aquele que o acusa para responder a Deus.
Então Jó respondeu ao Senhor: Reconheço minha indignidade. Como posso responder a ti? Coloco a mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho mais palavras. Falei uma segunda vez, mas não tenho mais nada a dizer. Em seguida, o Senhor falou a Jó no meio da tempestade: Prepare-se como um homem comum. Eu farei perguntas, e você deverá responder. Você questionará a minha justiça? Vai me condenar para se justificar? Seu braço é comparável ao de Deus, e sua voz pode rugir como a dele. Então, reveste-se de esplendor e glória, e vista-se com majestade e honra. Deixe a ira fluir de você. Olhe para todos os orgulhosos e lance-os por terra. Olhe para todos os orgulhosos e faça-os se envergonhar. Destrua os ímpios onde estiverem. Enterre-os todos juntos no pó. Cubra seus rostos com a terra do sepulcro. Só então eu acreditarei que sua mão direita pode salvá-lo. Observe o bimote, que criei quando criei você, e que se alimenta de capim como um boi. Que força ele possui em seus lombos, que vigor nos músculos de seu ventre. Sua cauda balança como o cedro, os nervos de suas coxas são fortemente entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze, seus membros são como bastões de ferro. Ele é a mais magnífica das criaturas de Deus. Apesar disso, o seu Criador pode enfrentá-lo com sua espada. As montanhas oferecem a ele tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam ao redor dele. Sob os lotos ele repousa, escondido entre os juncos do pântano. Os lotos o cobrem com sua sombra. Os salgueiros perto do riacho o cercam. Quando o rio se agita, ele permanece imperturbável. Mesmo que o Jordão se enfureça contra sua boca, ele se mantém sereno. Alguém pode capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo com uma armadilha e fisgá-lo pelo nariz. Você consegue pescar o Leviatã usando um anzol ou prender sua língua com uma corda? Pode colocar um cordão em seu nariz ou atravessar seu queixo com um gancho? Você acha que ele vai implorar por clemência e falar com palavras gentis? Pensa que ele fará um acordo com você para se tornar seu servo para sempre? Você conseguiria tratar dele como um animal de estimação, como se fosse um pássaro? Ou colocá-lo em uma coleira para oferecê-lo às suas filhas? Será que os comerciantes poderiam vendê-lo? Ou dividi-lo entre os mercadores? Você consegue encher sua pele de arpões e sua cabeça com lanças? Se você tentar tocá-lo, a experiência será tão marcante que nunca mais se atreverá a enfrentá-lo. Esperar derrotá-lo é um engano. Só o ver já é aterrorizante. Ninguém tem coragem suficiente para provocá-lo. Quem então poderá resistir a mim? Quem foi que primeiro me deu algo que eu deva retribuir? Tudo o que está sob o céu me pertence. Não vou deixar de falar sobre suas partes, sua força e sua aparência imponente. Quem conseguiria remover sua camada externa? Quem se aproximaria dele com uma rédea? Quem se atreveria a abrir a boca dele com seus dentes terríveis? Suas costas são cobertas por camadas de escudos firmemente ajustados. Cada escudo é tão próximo que o ar não passa entre eles. Estão tão entrelaçados que é impossível separá-los. Seu sopro emite faíscas de luz, seus olhos são como os raios da manhã. Da sua boca saem chamas, faíscas de fogo estalam. Das suas narinas sai fumaça como a de uma panela fervente sobre uma fogueira de juncos. Seu sopro acende o carvão e da sua boca brotam chamas. A força em seu pescoço faz com que o medo o preceda. As dobras de sua pele são firmemente unidas, tão firmes que não se movem. Seu peito é tão duro quanto pedra, resistente como a pedra inferior de um moinho. Quando ele se ergue, os poderosos ficam aterrorizados, fogem com medo dos seus golpes. A espada que o atinge não o afeta, nem a lança, a flecha ou o dardo. Ele trata o ferro como se fosse palha, e o bronze como madeira apodrecida. As flechas não o afastam, e as pedras de funda são como poeira para ele. O bastão é para ele apenas um pedaço de palha. O brandir de uma grande lança o faz rir. Seu ventre é como um caco de cerâmica e deixa marcas na lama como um trilho de debulhar. Ele faz as profundezas se agitarem como um caldeirão fervente e revolver o mar como se fosse um pote de unguento. Deixa um rastro brilhante atrás de si, como se fossem os cabelos brancos do abismo. Nada na terra se compara a ele, uma criatura destemida. Com desprezo ele observa todos os orgulhosos. É o soberano sobre todos os que se enaltecem. Então Jó respondeu ao Senhor:
Eu sei que o Senhor é capaz de realizar qualquer coisa. Nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. O Senhor perguntou: quem é aquele que obscurece meu conselho sem ter entendimento? Eu falei sobre coisas que não compreendia, coisas que são tão maravilhosas que eu não poderia entender. O Senhor disse: agora escute e eu falarei. Farei perguntas e você responderá. Eu havia ouvido falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Por isso, me abstenho de orgulho e me arrependo em poeira e cinza. Após o Senhor dizer essas palavras a Jó, também falou a Elifaz, de Temã: estou furioso com você e com seus 2 amigos, pois vocês não disseram a verdade sobre mim, como fez meu servo Jó. Agora, vá até meu servo Jó com 7 novilhos e 7 carneiros, e ofereça sacrifícios por vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não punirei vocês conforme merecem pela insensatez que cometeram. Vocês não falaram a verdade sobre mim, como fez meu servo Jó. Assim Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate seguiram as instruções do Senhor, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó intercedeu por seus amigos, o Senhor restaurou sua prosperidade e lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, e aqueles que o conheciam antes, vieram visitá-lo em sua casa. Eles o consolaram e confortaram por todas as adversidades que o Senhor havia imposto a ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou a parte final da vida de Jó mais do que o começo. Ele possuía 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 pares de bois e 1.000 jumentos. Além disso, teve mais 7 filhos e 3 filhas. Não havia mulheres tão formosas em toda aquela região como as filhas de Jó, e seu pai lhes concedeu herança junto com seus irmãos. Após isso, Jó viveu por mais 140 anos, testemunhando seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então, morreu em idade avançada e plena. E assim, concluímos a inspiradora história de Jó. Esta narrativa é um poderoso lembrete de como Deus pode transformar situações difíceis em bênçãos incríveis. Jó, que enfrentou grandes provações e sofrimentos, experimentou uma restauração abundante quando permaneceu fiel e confiou no Senhor. Isso nos mostra que, mesmo nas maiores adversidades, Deus é sempre bom e está conosco, trabalhando para o nosso bem. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos que fortalecem a sua fé e trazem esperança, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Seu apoio é muito importante para nós. Além disso, deixe um comentário abaixo compartilhando suas reflexões ou experiências sobre como Deus tem trabalhado na sua vida. Adoraríamos ouvir de você. Se você ainda não conhece a profundidade do amor e da graça de Deus, convidamos você a abrir seu coração para Ele. A Bíblia nos ensina que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos oferecer uma nova vida e a salvação. Não importa o que você tenha passado ou o que esteja enfrentando, há sempre esperança e perdão em Cristo. Aceite esse presente de amor e comece uma nova jornada com Deus hoje. Ele está pronto para transformar sua vida, assim como fez com Jó. Obrigado por assistir e que Deus abençoe você grandemente.